Paz do Senhor, igreja. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais um culto de jovens, mais um culto de dia leve. E eu não sei vocês, mas Deus já tem falado muito ao meu coração através dos louvores, que louvamos a Ele. E a minha oração é que Ele continue falando, aos nossos corações, Eu vou fazer primeiro uma pergunta, certo? E no final, a resposta vocês vão dar, não para mim, mas para vocês e para Deus, certo? E a pergunta é: qual legado você quer deixar para esse mundo? E eu vou pedir para que vocês estejam abrindo em Atos, capítulo 20. Aí eu vou estar lendo do verso 17 a 24. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduz entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse versículo 24 vai ser o nosso versículo-chave, certo? Então, vamos repeti-lo mais uma vez, bem forte, no 3. 1, 2, 3. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que contemplo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém, amém. Meus irmãos, a gente sabe, a gente conhece a história do apóstolo Paulo, Ele era um homem que perseguia os cristãos, ele perseguia Jesus Cristo, Ele era aquele que era fiel lá na perseguição, Mas aí Cristo encontra Paulo. E o que acontece com Paulo? A vida de Paulo é a mesma ou muda? Muda, Muda para um lado bom, Ele passa a ser seguidor de Cristo, Ele passa a viver por uma causa maior. E eu estava lendo esses versos, e veio assim na minha mente, que Paulo, ele era norteado por algo muito maior do que terreno, do que a própria vida dele, E eu falo Paulo aqui porque esses versos são referentes a Paulo. Mas, se a gente for pensar em alguém além, de um exemplo maior, Jesus Cristo, Quem foi Jesus Cristo? O nosso rei, O nosso rei da glória, ele veio ao mundo, se fez como nós, para que possamos ser filhos dele, Jesus Cristo, ele podia muito bem ter dito: não vou, eu quero arriscar a riqueza, a glória, vou me humilhar, mas ele se humilhou. Ele viveu por algo maior do que a própria vida dele. E hoje vamos falar sobre isso, Viver por algo maior. Por isso que o 24, ele tem essa ideia, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Cara, Cristo me encontrou. Agora não sou eu mais que vivo, Mas é Cristo que vive agora em mim, Então, por que eu me preocupo tanto com a minha vida? Se eu vou passar a viver por algo maior,
né, por algo maior do que eu mesma. Aí ele fala, mesmo, né? Contanto que completem a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Eu acho muito interessante, porque quando Cristo encontra Paulo, né, transforma a vida de Paulo, ele não fica para ele a mensagem. Mas a gente vê aqui é um resumo do que aconteceu com Paulo, né? Ele percebeu, quando Cristo encontrou com ele, ele percebeu que a vida dele não era mais dele. Então, né? E aí ele percebeu por que Cristo transformou ele, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia o que esperava, né, por ele. Mas mesmo assim ele continuou firme na pregação do Evangelho. Minha gente, Paulo ele sabia o que ele ia passar, né? Que mesmo fala que ele ia passar por quê? Por cadeias e tribulações e muitas outras coisas, né? Paulo sabia disso. Mas o que foi que fez Paulo continuar firme? Ele estava olhando para algo. E que algo era esse? Cristo. Cristo era o algo dele. Ele tinha essa meta, esse foco. Ele não olhava para as dificuldades ou para as cadeias, mas ele olhava para Cristo. E isso, a gente tem que trazer à nossa mente isso, sabe? Continuar olhando para Cristo. Nesses últimos meses, Deus tem falado muito comigo isso, sabe? Em relação a continuar olhando para Ele. Porque a gente sabe como está o mundo. A gente sabe. Nós que somos realmente cristãos de verdade, a gente sabe que a gente passa por muita coisa na universidade, no trabalho, até dentro da nossa casa, na rua, enfim. A gente sabe que está apertando. Mas sabe por que está apertando? Cristo está voltando. Isso é uma boa notícia, né? Então, vai apertar mais. Mas o negócio é o quê? É manter os olhos em Cristo. Porque Ele é a nossa esperança. Foi por isso que Paulo continuou firme. Porque os olhos deles estavam em Cristo. E eu faço outra pergunta para você. Você está olhando para onde? Ou para quem? Quem é que tem norteado sua visão? Lembre, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, na sua rua, na sua cidade, ou além daqui, vai ter perseguições. E é importante que tenha perseguições, porque se não tiver, tem alguma coisa errada. Entende? Vai ter perseguições. Mas continue firme, porque Cristo é conosco. E aí eu pergunto, né, onde está o nosso foco, né? Distrações da vida terrena. Esse mundo tem muita coisa, né? Tem muitas coisas para a gente se perder, né? Se a gente não tiver o foco realmente em Cristo, a gente se perde rapidinho nesse mundo, não é? Então, a gente tem que lembrar o quê? Estamos aqui, mas não somos de aqui. Entende? Lembrem disso. Estamos aqui se realmente você é um cristão verdadeiro. Estamos aqui, mas não somos daqui. E graças a Deus por isso. Lembre disso. Agora eu vou pedir, por favor, para vocês abrirem em Mateus. Mateus capítulo 6. E eu vou estar lendo do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde traças nem ferrugens corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja, a questão de onde está o seu foco, pega nessa mesma ideia, entendeu? De onde está o seu coração, né? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, onde é que está o teu coração? O teu coração, ele está mais firme aqui na terra, ou ele está mais firme no céu? É isso que a gente tem que entender, entende? Porque onde estiver o nosso coração, ainda estará o nosso tesouro. Questão da prioridade, como a nossa irmã disse, entendeu?
É tudo questão de prioridade. E tudo ter questão de entender que tudo começa pelo coração. Tudo. Então, o que você está colocando no seu coração vai refletir toda a sua vida. Seus pensamentos, tudo. Suas ações. Então, o que está dentro do seu coração? Vamos para o 19. O 19, ele já começa a falar o quê? Não façam isso. Por que vocês estão fazendo isso? Não façam isso. Ele está falando aqui, ó. Não acumuleis para vós. O que ele está dizendo? Para de acumular para vocês um dia. Assim, eu espero que todo mundo aqui viva por muito tempo, né? Mas um dia todo mundo, nós tudo vai morrer, né? Vamos tudo para a glória, aleluias. Todo mundo vai morrer. Então, para que ficar acumulando para si tesouros? Cristo, ele é o maior exemplo disso. Ele foi o maior servo que a gente pode conhecer nesse mundo. Ele foi o que mais deu assim. Você não vê na Bíblia ele acumulando para si. Vê ele distribuindo. Então, por que ele não faz o mesmo? Entende? Ele fala aqui, ó, não acumuleis. Eu gosto desse não, porque já é uma pegada, ó. Cara, para com isso. Não faz isso com a tua vida, não. Não acumula para tu, não. Tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem vão acabar. Cara, está colocando teu coração em tesouro que vai acabar. É agora se pensar, minha gente. E o 20, ele fala, ó, o 19 tem o não, né? Que é aquele negócio, ó, te acorda para a vida. Aí o 20, ele já fala, já dá uma aliviada, né? Já dá um conselho, né? Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu. Por que no céu? Onde traça, nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam. Porque o céu é o lugar onde não há destruição. O céu é o lugar onde não há destruição. Vocês podem perceber, tudo que a gente quer acumular aqui na terra vai acabar. E tudo que acaba é destruição. Entende? Então, ele fala aqui, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu. E o que são esses tesouros? Comunhão com Deus. Entende? Comunhão com Deus. Fazer a vontade dEle. São alguns tesouros que a gente pode acumular para o céu. Prioridades, né? Gente, se eu tenho no meu coração prioridades que vão acima de Deus, já é um ídolo. E a gente tem que ter cuidado com os ídolos. Porque eles aparecem quando a gente nem percebe. Quando vê, já foi pronto. Entende? Então, as prioridades, observa. O que tem sido tua prioridade? Teu trabalho tem sido tua prioridade? Teus estudos? Tem te colocado um pouquinho assim, meio em cima das coisas da igreja? O tempo com Deus. Essas prioridades têm roubado o tempo com Deus? É algo a se pensar. Porque se tem roubado o tempo com Deus, então é um ídolo. E a gente sabe que só devemos adorar a quem? A quem? A quem? A Deus. Só a Deus devemos adorar, né? É bom estudar. É bom trabalhar, é importante. Mas não deixe que isso bote em primeiro lugar na sua vida, entende? Deus tem que ser o primeiro, como nossa irmã disse aqui. Deus tem que ser o primeiro. Eu gosto muito daquela passagem que fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Deus não fala, ame as outras coisas e depois a Deus. Não, porque já sabia como é que a gente ia ser. Ele fala o quê? Amem a Deus primeiro e as outras coisas vão ser acrescentadas. Entende? Então, se você colocar essas outras coisas acima de Deus, aí tem que se repensar. A vida é breve, meus irmãos. Vamos lá em Tiago. Tiago 4:14. Eita.
Tiago 4,14. Eu vou estar lendo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida... Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é que ele está falando aqui? Vocês não sabem como é que vai ser amanhã, né? Outro dia. Então, entendam que a vida é breve. Então, vivam para algo eterno. Entende? Não fique... Não fique pensando ou correndo muito com o mundo aqui. Gente, esse mundo é passageiro. Logo vai passar. Logo. Então, se agarra a Deus. Se agarra às coisas de Deus. Porque logo esse mundo vai passar. E Deus está voltando. Ele está falando aqui, ó. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não sabe. Daqui a pouco eu não sei se eu vou estar viva. Entende? Então, a ideia é o quê? É você pensar, estou aqui, mas não sou daqui. Deus está voltando. Então, se agarre a Deus. E tenha um relacionamento com Ele, sabe? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para várias coisas. Mas eu acho que por uma coisa muito mais importante de todas elas, é a questão da comunhão. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Entende? Então, tenha comunhão com Ele. Converse com Ele, fala a Ele. Isso não estava nem aqui, eu estou falando. Tenha esse tempo de comunhão com Ele. E lembre, se agarre a Ele. Porque não há lugar melhor de estar se não for com Deus. Coloque seus olhos no céu. O fundamento é Cristo. Lembre disso, o fundamento é Cristo. Se Cristo não está sendo o fundamento da sua vida, então algo tem que ser visto. Eu vou ler uma história aqui. Eu acho que alguns aqui já ouviram falar dessa história. Quem aqui já ouviu falar sobre os moravianos? Beleza. Vou ler aqui. Certa vez foi feita a seguinte pergunta a um moraviano: o que significa ser um moraviano? E ele respondeu: ser moraviano é promover a causa global de Cristo. São a mesma coisa. A concepção de missões dos moravianos eram únicas. Temos o exemplo da história de 2 jovens moravianos. Conta a história que esses jovens, cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 300 africanos trabalhavam como escravos, e cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para continuar sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos, e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Amém? Meus irmãos,
Lembra a pergunta que eu fiz para vocês? Que legado você quer deixar nesse mundo? Lembre, você não está aqui nesse mundo, nessa terra, para viver a sua vida do jeito que você quiser. Porque você tem um Pai, você tem um Deus. Você tem alguém que lhe criou e Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Planos que vão além do seu entendimento. Mas você só vai entender isso quando você tiver uma comunhão com Ele. E lembrar de uma coisa muito importante. Se de fato Cristo te encontrou, se de fato você é um cristão verdadeiro, então, seja você estiver no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na sua casa, na sua rua, ou além da sua cidade, pregue o Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando, cuidando e fortalecendo vocês. E continue olhando para Cristo. Ele é conosco. Eu vou chamar agora a Aninha.